Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, no momento em que as pautas dos meios de comunicação aqui no Brasil e nas redes sociais estão todas voltadas para aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos da América, ou seja, o processo eleitoral. Aqui no Brasil, há um especial interesse da extrema-direita bolsonarista, porque eles estão apostando as últimas fichas numa eventual vitória de Trump para fazer com que a fila que está conduzindo muitas dessas criaturas para a cadeia seja interrompida. Eles imaginam, por exemplo, que uma eventual vitória do Trump poderia fazer com que o ministro Alexandre de Moraes sofresse uma pressão direta sobre a pessoa dele, tendo ali um bloqueio de entrada nos Estados Unidos, sanções lá no território norte-americano, sanções mundo afora, para que o ministro simplesmente começasse a rasgar todas as suas sentenças, as suas decisões, refizesse tudo, pressionasse as instituições para desver aquilo que elas viram e desescrever aquilo que elas já escreveram. Será que isso tem alguma chance de prosperar? Bom, quem vive no mundo paralelo acredita nesse tipo de situação. Eles acreditam, inclusive, que a polarização nos Estados Unidos se dá entre a direita e a esquerda. Eles classificam Kamala Harris como uma candidata de extrema esquerda, vejam só. E é curioso notar que muitos desses extremistas de direita aqui no nosso país despencaram para os Estados Unidos, a maior parte com dinheiro público. E a gente não vê ninguém da esquerda indo para lá, né? Por que será, né? Isso mostra que não há essa identidade que eles estão dizendo que existe entre a esquerda e Kamala Harris. Ela está no campo civilizatório dentro de um jogo que nós sabemos que são apenas figuras aparentes que estão no meio dessa disputa. A figura de Trump e a figura de Kamala Harris. Por baixo desses dois personagens existem estruturas absolutamente complexas, um poder absolutamente descomunal. E por mais que eles tenham vida própria e tenham opiniões próprias e comportamentos próprios, essa infraestrutura que a gente não vê é que comandará a ação tanto de um quanto de outro. Então, gente, nós não teremos uma transformação planetária em função desse processo eleitoral. Mas para a sanidade de todos nós, é bem melhor, ou será bem melhor, que a figura do Trump, esse gangster, essa figura que se une a outros tantos como ele, não fique comandando, pelo menos, as pautas no planeta. Vou conversar com vocês sobre situações muito interessantes que estão acontecendo em outro lugar e aqui no Brasil também, porque temos assuntos muito importantes aqui no nosso país também, né? Vou conversar com vocês sobre tudo isso, vou fazer aqui uma reação de uma matéria que nós vimos na televisão sobre esse processo eleitoral, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, do nosso chat, assistindo nossos outros vídeos, compartilhando, dando seu joinha, o seu comentário e também, se puder, vindo para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começar aqui com uma situação que diz respeito a uma entrevista que o Guilherme Boulos deu hoje para a Folha de São Paulo. Amanhã a gente vai fazer um comentário mais extenso, né? A reportagem também é bem longa, mas em linhas gerais ele faz uma grande advertência, que nesse processo eleitoral municipal que nós tivemos aqui no Brasil, ele acredita a derrota dele muito mais a uma falta de embate sobre as pautas principais aqui no nosso país, promovidas, enfrentadas pela esquerda. E ele faz um alerta muito grande no sentido de que se nós todos acreditarmos que o processo da esquerda aqui no Brasil, dos progressistas, dos humanistas, é caminharmos cada vez mais para a direita para ficarmos no centro, evidentemente isso vai ser um suicídio político. Fato esse, ou percepção essa, que eu concordo que foi colocada por Guilherme Boulos. A gente vai falar sobre isso em outros encontros. E aí, para dar um contraponto sobre coisas que acontecem no mundo, como vocês que acompanham o nosso canal sabem, eu estive estudando mais a fundo o que está acontecendo no México. Tem coisas muito interessantes acontecendo lá. Houve uma vitória, lá sim, da esquerda clássica, do humanismo clássico, do progressismo clássico, com um discurso de derrota do neoliberalismo como modelo que não levou nada de bom para o povo mexicano. Eles estão agora diante de uma reforma constitucional importantíssima, inovadora, que está desmontando o sistema judicial
agora, né, o Poder Judiciário, como ele é colocado, fazendo com que haja uma nova formação de um Poder Judiciário. E aí, todas as manhãs, como eu tenho sempre comentado com vocês também, a presidente do México faz as suas lives. Essa aqui de ontem está com mais de 540 mil visualizações, onde ela fala ali durante 1 hora e meia e responde perguntas de jornalistas. Aqui ela explica, do ponto de vista constitucional, o que significa essa reforma no Poder Judiciário de lá, de uma maneira muito calma, muito didática. Isso ajuda o povo a entender coisas estruturais que estão sendo transformadas no país, né? Vou pegar um trechinho aqui com vocês. La revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. Então, o que ela estava falando? Que essa reforma constitucional no México passou por 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, passou nas Assembleias Legislativas, mas a cúpula do Supremo Tribunal Federal do México está se colocando contra. Então, ela está explicando que não há por que eles se colocarem contra, porque passou por todas as instâncias. Eles estão defendendo ali interesses corporativos ou interesses de fora do país. Bom, e aí, em dado momento, gente, desse encontro que ela faz lá, se abre um espaço que eu achei muito interessante e essas experiências nós deveríamos copiá-las aqui no Brasil, né? Esse momento aqui em que o assessor de comunicação, o ministro da SECOM deles lá, faz uma exposição contestando fake news. Perceba que interessante. Y todos la seguimos padeciendo y pagando. Assim, ele está falando aqui de um artigo que foi publicado por um ex-presidente do México que mora nos Estados Unidos, criticando a reforma no sistema judiciário, né? E nesse artigo ele teria falado uma série de mentiras, de fake news. E aí eles abrem espaço na live da presidente para falar isso aqui. Como foi o governo de Ernesto Zedillo? Veamos o video del detector de mentiras. Gente, eles abrem um espaço para um quadro chamado O Detetor de Mentiras, onde, bem humorado, assim, uma coisa bem leve, né, bem jovem, explicando para as pessoas que estão assistindo, no caso, mais de 540 mil pessoas que assistiram isso aí, vão reproduzindo, vão fazendo cortes na internet, o que aconteceu. Vamos lá. Desde su exilio dorado en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, Ernesto Zedillo reaparece Aí como... fala que o ex-presidente está nos Estados Unidos, tal, escrevendo em jornais lá, e começou a fazer as críticas, aí eles vão desmontando tudo aquilo que está sendo falado. É um modelo muito importante, não custa absolutamente nada, já comentei aqui com vocês, já mandei essas sugestões lá para a SECOM, para todo mundo que a gente conhece, que eu conheço, né, para ver se há um entendimento na mesma direção do alerta que Guilherme Boulos fez hoje nessa matéria, né? Bom, como o sistema nos Estados Unidos é um sistema que tem muita coisa complicada, muita coisa apodrecida, corrupta que a gente não vê aqui, e os veículos de comunicação passam muito longe, é interessante a gente ressaltar algumas situações que estão acontecendo lá, como essa aqui. Advogado de Elon Musk diz que eleitores vencedores de $1 milhão não são aleatórios. O que o advogado entregou? Que não tinha sorteio nenhum para colocar pessoas na plateia para ganhar $1 milhão. Eram pessoas já chamadas ou escolhidas que assinavam um contrato de se submeter ali a todas as opiniões favoráveis, etc, 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 exploração da imagem. Uma patifaria sem limites. Mostrei para vocês mais cedo também uma matéria, né, onde mostra que o senhor Elon Musk está interessado na pele dele. Gastou mais de $500 milhões já nessa campanha e ele vai querer que o Estado seja o Estado protetor dos seus interesses. É o que está bem desenhado na matéria que eu mostrei para vocês mais cedo, que eu vou colocar na descrição do nosso link. A figura do gangster, que está disputando as eleições, disse que vai reconhecer a derrota se for uma eleição justa. Mas o que é uma eleição justa? Então, gente, nós teremos, com certeza, todo tipo de recursos colocados pela candidatura de Trump e não devemos também nos surpreender se a candidatura de Kamala Harris também impetrar uma série de recursos. Como eu disse para vocês, nós estamos lidando com personagens aparentes que apenas emprestam as suas imagens
para um grande esquema, um complexo que está por baixo dessas criaturas. Então, gente, muita calma nessa hora. A gente tem a visão que uma figura, quando está no poder nos Estados Unidos, que ele tem um poder quase imperial, ele funciona como um rei, mas não é assim não. Tem muita coisa por baixo, tem muitos interesses que giram pelo mundo. Já falei da criatura várias vezes, né? A matéria que o Jornal Nacional fez uma exposição dos piores lados dessa criatura. E os jornais continuam com essa preocupação. O mundo prende a respiração e muita gente aqui no Brasil está com essa preocupação também. Mas eu quero chamar a atenção de vocês e reagir agora com a matéria do Jornal Nacional, que, nesse particular, ela foi bastante honesta, mostrando alguns aspectos tenebrosos daquilo que eles chamam de democracia. Vamos acompanhar aqui, gente? Eu peguei só um trecho da matéria, a matéria é longa, tá? Tem um recorde. Matthew diz que fez questão de vir pela importância da eleição. Ela vai ter implicações para os meus filhos e meus 3 netos e os que ainda virão. Bom, a matéria vai começar a entrar agora em problemas que essa democracia tem, né? Que a gente não consegue entender como é que eles lá não superaram essas situações. É muito gangsterismo envolvido que evita que eles tenham um sistema uniformizado lá, né? Uniforme. Nós voltamos em meio minuto com o sonho americano. Bom, aí eles vão para o sonho americano aqui, e o trecho que eu queria mostrar para vocês era esse aqui, um pouquinho antes, tá? Vamos voltar aqui. Como vocês sabem, nosso programa aqui não é editado, né? Agora vamos sim ao trecho que eu falei com vocês. Vamos lá. Mas a ativista Deborah Scott afirma que as dificuldades para votar aumentaram na Geórgia desde a última eleição. Eles têm tentado suprimir nosso voto de todas as maneiras que podem, diz ela. They have been trying to suppress our vote every which way they can. O Legislativo do Estado aprovou uma lei que permite, por exemplo, que um cidadão conteste a lista de eleitores inscritos numa zona de votação. O Tony precisou confirmar o cadastro e disse que é uma tentativa de supressão do direito ao voto. I just think it's voter suppression. Milhares de títulos foram cancelados com iniciativas semelhantes no Alabama, Virgínia, Indiana e Texas, que são governados pelo Partido Republicano de Donald Trump. Já pensaram nisso, gente? Já pensou no Brasil? Cada estado você poder impugnar na sessão eleitoral ali, uma votação que está sendo feita manualmente pelo voto ali, o voto escrito, né, o voto impresso? Segundo o Instituto Brennan Center, em pelo menos 9 estados, as regras de votação estão muito diferentes de 4 anos atrás, incluindo 7 que serão decisivos, porque podem pender para Donald Trump ou para Kamala Harris. Já pensaram, gente, que no Brasil, em cada estado se tem um sistema e cada estado se tem uma forma de se credenciar e cada estado tem uma forma de votar? Pensem nisso. Uma das principais motivações para essas mudanças de regras eleitorais aconteceu aqui, na terra natal do ativista em direitos civis Martin Luther King. Ele nasceu nesta casa, em Atlanta, na Geórgia, lutou pela igualdade entre os americanos, inclusive no direito ao voto. Os negros representam cerca de 30% da população do estado e em 2020 ajudaram a eleger Joe Biden com uma pequena vantagem. Fazia 30 anos que um candidato democrata não vencia aqui na Geórgia. Depois disso, aliados de Donald Trump começaram a colocar em prática estratégias que podem impedir o acesso de alguns grupos ao voto. Uma lei aprovada por parlamentares republicanos reduziu o número de caixas para o voto antecipado em condados que têm mais eleitores negros e democratas. Na Carolina do Norte, junto com a... Os caras reduziram o número de urnas. Dá para acreditar um negócio desse? Escolhendo ali o lugar que é mais favorável ou menos favorável? Agora o eleitor tem que colocar uma cópia do documento de identidade com firma reconhecida ou as assinaturas de 2 testemunhas. A novidade deve prejudicar eleitores de Kamala, já que... Gente, identidade e documento com firma reconhecida para votar. Democratas são os que mais votam pelo correio. Pelo menos 22 estados dificultaram esse tipo de voto. E 17 criaram leis de identificação novas ou mais rigorosas. Detalhe, tá, gente? Lá não é feriado, não. O cara tem que sair do horário de trabalho, lá eles ganham por hora, o cara perde uma graninha, se bobear, dependendo do tipo do patrão ali, né? Como os Estados Unidos não têm um documento único nacional, cada estado decide o que vai aceitar. E essa escolha define quem vai conseguir chegar às urnas. O Texas permite que o cidadão use o porte de arma para votar, mas não a carteira de estudante, aceita em outros 20 estados. O documento mais aceito é a carteira de motorista, que também é considerada restritiva. Na faixa etária de 18 a 29... Gente, dá vontade de chegar assim, para tudo. Que bagunça é essa? Que democracia é essa que vocês querem exportar para o mundo todo, hein? Coisinha complicada, hein? 9 anos, 30% dos negros não têm este documento.
enquanto entre os brancos apenas 5% não tem. Mas uma peculiaridade americana tem atraído os eleitores: o voto antecipado. Aqui na Geórgia ele bateu recorde. Matthew diz que fez questão de vir pela importância da eleição. Ela vai ter implicações para os meus filhos e meus... E aí foi o trecho que eu mostrei para vocês. Gente, essa bagunça, evidentemente, gera uma série de discussões judiciais. E aí o país fica em suspense, porque até fica difícil para o cara que está no estado entender a demanda que está acontecendo em outro. Isso tudo para produzir uma situação onde nem sempre o candidato que tem o maior número de votos populares acaba virando presidente da nação. Então nós vamos ter aí fortes emoções para eles lá, pelo menos nesses próximos dias. E para o mundo, não tem como a gente cravar aqui que tem alguma coisa radicalmente alterável ganhando um ou ganhando outro, justamente em função dessa infraestrutura que a gente não enxerga, mas que manda nessa história toda. Bom, eu volto no nosso próximo portal. Um grande abraço, até lá. Tchau!